que você faria se um segundo de distração mudasse a tua vida para sempre? Fala, galera do bem! E é isso! Eu acabei de assistir Otek, o pai, o father, da diretora Teresa Notová, e eu confesso para você uma coisa, eu ainda estou tentando processar o impacto. Esse filme ele mergulha na síndrome do bebê esquecido, que é uma tragédia neurológica real, que serviu de inspiração para essa trama e foi baseada em eventos que rolaram com um amigo bem próximo ali do corroteirista. É uma obra que deixa a gente sem chão assim completamente, obriga a gente a encarar a fragilidade da nossa própria mente e como é que a rotina pode ser a nossa pior inimiga. Esse filme, galera, assim, ele é carregado de atuações assim extremamente viscerais. O Milan Ondřić, que interpreta o Michal, ele entrega uma performance que já rendeu inclusive para ele o prêmio de melhor ator no Festival de Palm Springs. E ele não precisa, na verdade, assim, de grandes arroubos dramáticos, assim, porque o desespero está exatamente na postura física dele, naquele olhar perdido, naquela tentativa meio que quase infantil ali de manter a rotina, enquanto o mundo está desabando completamente em volta dele. Essa diretora, ela trabalhou assim com tomadas longas, eram até 20 minutos assim de planos de sequência que exigiam uma entrega física e emocional assim absurda desse ator, exatamente para capturar aquela verdade crua daqueles momentos sem cortes que pudessem aliviar ali a tensão, era pauleira total. Só que a gente também não pode deixar de lado, né, o trabalho primoroso da Dominika Morakova, né, que é a protagonista feminina, que fazia a esposa do Michal, né? Michal ou Michal? Acho que é Michal, se não me engano. E a atuação dela era exatamente esse contraponto necessário, porque enquanto ele explode, sabe, em confusão, sabe, em absurdos, ela trabalha exatamente a repressão, o choque, aquele silêncio que dói mais do que qualquer grito. A Dominika, ela traz uma camada de humanidade assim profunda e transforma esse filme num questionamento extremamente doloroso sobre se o amor, né, e a parceria podem sobreviver, no caso, a um peso de um erro tão, sabe, absurdo e tão irreparável. E aqui a gente entra num ponto meio que fundamental. O que uma tragédia como essa provoca na mente de um pai, sabe, ou na mente de qualquer ser humano que passa por isso? Esse roteiro, ele explora exatamente o fenômeno psicológico onde o cérebro entra meio que num piloto automático, sabe como é que é? Ele desliga a memória consciente em prol da rotina que está estressando o cara. O Michal, ele é o retrato do homem moderno, né? Aquele sufocado assim, por toneladas de demandas profissionais que, obviamente, faz a mente dele falhar justamente no que ele mais preza. E esse filme, ele mostra pra gente que o luto não é uma coisa linear, sabe? Para um pai nessa situação, a mente acaba se tornando a prisão do e se, sabe? E se eu voltasse no tempo, e se eu mudasse as coisas e tal? E aí o paralelo com a vida real ele é extremamente cruel. O filme não busca, na verdade, um culpado vilanesco, sabe? Ele mostra que qualquer pessoa debaixo de uma pressão extrema está sujeito a falhas cognitivas ali que são catastróficas. E a análise psicológica aqui desse filme é exatamente sobre a desintegração da identidade. Sabe? Como é que o Michal volta a ser pai, né, se ele se sente frustrado porque ele falhou exatamente na essência dessa função primária que ele tinha? O roteiro ele joga a gente exatamente nesse vazio existencial, sabe? Onde a sobrevivência emocional ela parece impossível. Para a gente que está assistindo, então, é impossível mesmo. E para quem gosta de bastidores, sabe, a produção do Otek é uma aula de como otimizar recursos. Esse filme ele é uma coprodução internacional entre a Eslováquia, a República Tcheca e a Polônia. E o orçamento, segundo o que consta aí, é alguma coisa estimada em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200, aí, até 1,5 milhão mais ou menos de euros. No contexto europeu, isso é considerado um orçamento baixo para médio, né? Enfim, contexto americano, então, é baixíssimo, né? Mas o segredo da qualidade técnica está exatamente no apoio do Slovak Audiovisual Fund, que financia uma média ali de 25, 26 longas por ano. E esse investimento ele permite exatamente focar em tempo de ensaio, de profundidade narrativa, em vez daquela pirotecnia toda. E isso aí garante um visual de altíssimo nível, com budget bem controlado. O filme é solar, sabe, pra caramba. Quase todas as cenas foram rodadas debaixo da luz do dia. E aqui rola uma curiosidade. Normalmente, temas assim, né, tipo mais sombrios e tal, eles procuram aquele conforto que é óbvio das sombras, né? Só que aqui não, sabe? A luz ela atua como um refletor ali meio que impiedoso mesmo, sabe? Não tem onde se esconder. A fotografia do Adam Suzan, ela usa exatamente essa claridade para expor a culpa sem filtro nenhum e mostra que a pior escuridão é exatamente aquela que a gente enfrenta quando o sol está a pino e o mundo inteiro está olhando para a gente.
O final do Otec, né, é um soco no estômago, assim, justamente por causa da dúvida. O Michal, ele termina o filme, né, não vou contar para vocês, né, o final dele, mas eu digo para você que é de uma forma meio ambígua. A diretora, ela deixou a gente nesse vácuo e não fez o menor esforço assim para tirar a gente dali. Se ele morre, existe um fim. Se ele sobrevive, tem o amanhã, né? E o amanhã para esse cara é o verdadeiro castigo debaixo da luz solar que nunca se apaga. É um checkmate, na verdade, sabe? Um checkmate narrativo ali que faz a gente questionar pra caramba o que seria pior, sabe? O fim do sofrimento ou a obrigação de continuar respirando quando tudo que ele mais amava foi embora por causa de um erro dele. É isso aí. Otec foi a escolha oficial da Eslovênia para o Oscar agora de 2026 e venceu como melhor filme no Festival de Estocolmo. Ele não tenta dar respostas prontas, definitivamente não. E eu, sinceramente, eu assisti e ainda não sei como que eu agiria, sabe? E não tenho uma opinião formada sobre quem passa por essa tragédia, sabe? Como é que essa pessoa sai dessa situação. Porque o filme simplesmente ele joga a gente no epicentro do caos humano principalmente, e sem essa vivência, sabe, é impossível a gente saber como é que a gente passa por isso. E eu, com a mais absoluta certeza, jamais quero descobrir, né, como é que se passa por isso. E você, conhecia o cinema da Teresa Notová? O que você achou aí dessa escolha de usar o sol para filmar esse desespero absoluto? Vamos conversar aqui nos comentários, né, com aquela sensibilidade, com respeito aí que esse tema exige. E a gente se vê no próximo set.